Vamos conversar com Moza Carvalho, advogado, doutor em Ciências Jurídicas pela Universidade do Museu Social Argentino. Seja bem-vindo, Moza. Boa tarde. Obrigado, Jesus. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Tudo bem. Vamos tentar refletir um pouco a respeito desse tema. E a gente percebeu ali uma dúvida para a gente saber como funciona. A gente percebeu que a Leila Pereira, ela pediu um posicionamento, a exclusão do Cerro Porteño para a Conmebol e pediu também uma atitude mais enérgica para a FIFA. Nesse caso, se a Conmebol não faz nada, a FIFA pode fazer? Olha, Jesus, é um fato lamentável, né? Um episódio lamentável que a gente já vem vendo se perpetuar no futebol, principalmente no futebol, né? Eu vejo que o futebol tem sido mais atacado aí de todos os outros esportes. E sim, a Conmebol, primeiro que a Conmebol, ela é primeira aí em termos administrativos a responsável por resolver essa situação de uma forma mais eficaz, podendo punir o clube, podendo punir aí com multas pesadas. Existem aí punições já anteriores, alguns com perda de mando de campo, ou seja, às vezes com aqueles famosos jogos de portões fechados, também perda de pontos, inclusive da competição, isso pode acontecer, e em último caso até desclassificação da Libertadores de Sub-20, a Conmebol pode sim utilizar dessas punições. E a Conmebol, eu vi a Leila aí muito indignada, Jesus, só que a Conmebol, já em casos antepassados, eu vi a Leila inclusive dizer, a Conmebol não faz nada. Olha, eu discordo um pouquinho da Leila, porque a Conmebol já em outras situações, em casos passados, ela já puniu o clube, sim. Teve um caso específico, se eu não me engano, uns 2 anos atrás, acho que em 2023, do Racing Clube, que durante o partido de futebol da Libertadores, um jogo contra o Flamengo, que, diga-se de passagem aí, é um arquirrival do Fluminense, na qual eu torço, e isso, os torcedores do Racing, eles foram flagrados ali, proferindo insultos de racista contra os jogadores do Flamengo, e a Conmebol, sim, puniu o clube argentino ali acho que foi, se não me falha a memória, $100 mil de multa, e advertiu também que em caso de reincidência teria aí situações mais rigorosas. Então, esse é um caso que não pode se passar impune. Eu entendo a indignação da dirigente, entendo também o nosso representante aqui, aí o representante tricolor, que foi aí o Felipe Melo, também indignado, sim. Também discordo dele no sentido de dizer que no Brasil isso não acontece nada. Acontece sim, acontece situações aqui, inclusive de jogadores, se não me engano, do River Plate. Não vou querer aqui ser tão fidedigno a isso, mas eu acho que foi o ano passado, numa Copa de mulheres, na Lady Cup, que teve aí uma punição severa, inclusive, porque elas tiveram acusações dessas torcedoras contra comportamento racista contra o Gandula. Então, punições têm advindo sim. Porém, a gente sabe que precisa de um encrudecimento maior, de uma dureza maior, justamente para evitar esse tipo de comportamento, que é um comportamento deplorável, que é um comportamento que a gente não pode aceitar. Imagina a situação, vamos lá, como você trouxe para a gente, tem precedentes até favoráveis para a Conmebol, de atitudes que foram tomadas no sentido de punir os clubes. Imaginando que nesse caso em específico a Conmebol não venha com uma postura mais incisiva contra o Cerro Porteño, tem algo que a FIFA possa fazer? A FIFA não tem condição, eu acho, de determinar a exclusão do Cerro Porteño da Libertadores, ou sim, aí eu quero que você me explique, o que estaria no raio de ação da FIFA nesse caso? Olha, toda situação jurídica discutida especificamente no âmbito do futebol, a FIFA é o órgão maior. Então isso pode ser levado à FIFA sim, e a FIFA, de uma certa forma, eu não creio que cá para nós, eu não creio que a Conmebol vá se fazer silente nessa situação, porque nunca se fez. Até aqui, todos os casos que foram levados à Conmebol, pelo que a gente tem conhecimento, pelo que a gente acompanha, todos esses casos foram resolvidos pela Conmebol, seja por multa, já houveram
tiveram casos específicos, Jesus, que houve até exclusão da própria, do próprio campeonato específico, inclusive proibição de participação de campeonatos futuros em alguns casos. Então, assim, a Conmebol tem sim agido de forma pesada, mas a FIFA é sim o órgão máximo do futebol mundial e pode ser levado aí a se manifestar a respeito disso, mas eu não creio que vá ser necessário, porque a Conmebol vai tomar as devidas providências, porque nunca se teve silêncio até aqui. O que pode ser feito contra o torcedor? Pois é, o torcedor é uma situação assim complicada, porque segundo o que a gente pôde apurar nessa transmissão, foi especificamente identificado o torcedor. O que pode acontecer? Como acontece aqui no Brasil, eu creio que também isso pode acontecer lá no Paraguai. Identificar ali, especificamente, e punir o torcedor envolvido, proibindo a entrada em jogos organizados aí pela entidade, ou o próprio clube pode fazer isso junto com um corpo jurídico do clube junto ao seu país de origem. Pode também impor programa educativos a esse torcedor. Tem muita coisa que o torcedor pode sofrer. Quer ver uma coisa, Jesus? Inclusive, eu corro risco de dizer que esse torcedor, caso não seja julgado pela lei específica no Paraguai, ele pode vir a ser julgado no Brasil, claro, para ele ser julgado aqui porque estabelece um crime contra brasileiro, e Luigi é um brasileiro, e aí pelo compromisso internacional que tem, de repressão internacional ao crime de racismo, que tem o Brasil com o Paraguai em tratados internacionais, sim, ele pode ser julgado aqui. Agora, ele cumprir a pena aqui é outro caso. Porém, imagine você, esse sujeito, ele entra no Brasil de uma forma ou outra, seja lá porque veio visitar alguém, ou seja lá porque veio para um jogo de futebol. Até o Ministério Público pode pedir a prisão preventiva, assim, e denunciá-lo pelo crime de racismo aqui, ele responder aqui. E também, se houver um mandado de prisão internacional, também, se for emitido contra ele, poderá, inclusive, ser preso ao entrar no Brasil. Então, assim, algo tem que ser feito. A gente sabe que não pode cruzar os braços e fazer o que a Leila está fazendo, sim. Botar a boca no trombone, sim, startar esses órgãos que são os responsáveis, tanto a Conmebol quanto a FIFA, e também a CBF. A gente está vendo a CBF se manifestar, todos os clubes brasileiros se manifestando, inclusive clubes rivais, que igual o São Paulo, igual o Palmeiras, o próprio Corinthians, se manifestaram também favoráveis aí à situação do jogador e também em cooperação aí com o Palmeiras. Então, assim, muita coisa a gente sabe que vai ser feita a partir daí. Eu acho que isso não vai ficar barato para esse torcedor, inclusive. Moza, qual que é a linha adotada hoje em dia? É de se punir os clubes, de se buscar esse tipo de punição, ou algo mais focado no torcedor, ali, do ponto de vista individual? Qual a tendência e como você avalia qual que seria mais efetiva e mais justa? Olha, a tendência que tem acontecido é tanto a punição administrativa quanto a punição criminal. Isso daí a gente tem visto, o crime de racismo ele tem sido terminantemente repudiado mundo afora. E aí a gente percebe que a Conmebol, no caso a Conmebol, se fosse aqui no Brasil a CBF, administrativamente tem sim se insurgido contra esses torcedores, tem punido esses torcedores, tem levado muitos deles, quando identificados, às raias da justiça e possíveis até de prisão. Isso aqui no Brasil é até crime inafiançável. Eu não sei como que é essa situação no Paraguai, especificamente da lei do Paraguai, mas é crime inafiançável. Então, assim, tanto administrativa quanto penalmente tem sido agido com rigor. O que eu vejo é que a tendência é que isso seja cada vez mais levado em consideração, porque, como eu já disse aqui, como a gente está vendo a indignação de todos, a gente viu o sofrimento do jogador, porque isso atingiu diretamente o jogador. O jogador não fez ali o que a gente pode perceber nesse jogo, ele não fez drama, muito pelo contrário, isso atingiu a alma do jogador, porque atinge a alma do brasileiro, porque tem sim, todos nós não somos inteiramente brancos, nós não somos inteiramente negros, nós temos sim uma miscigenação
miscigenagem de cor. Isso atinge a gente, atinge quando a gente vê um brasileiro sendo estilizado por conta de alguma outra coisa, então estigmatizado por conta de qualquer outra situação, principalmente num crime de racismo. O que eu vejo é uma tendência cada vez mais forte a punir, sim, esse crime, e graças a Deus já vem em boa hora, porque já chega disso, né? Moza Carvalho, muito obrigado pela participação. Moza, pessoal, para quem se conectou com a gente aqui, é advogado, doutor em Ciências Jurídicas pela Universidade do Museu Social Argentino. Gentilmente aceitou o nosso convite para a gente refletir a respeito e entender como funciona, o que está no raio de ação da Conmebol, o que está no raio de ação da FIFA, para a gente até tentar prever o que vai ser feito a partir desse lamentável episódio. Moza, Poder Expresso sempre de portas abertas para você, volte mais vezes para falar desse assunto e não de novos casos. A gente espera que não haja novos casos, tá? E a gente espera contar com você, agradecendo demais pela sua participação e desejando um ótimo final de semana, querido. Que não aconteça é uma esperança que a gente tem, né, Jesus? Mas assim, eu creio, literalmente, que esse caso específico ele vai ser um marco no futebol sul-americano, porque a gente está vendo aí entidades em prol dessa situação, brigando em prol dessa situação, os clubes, tanto brasileiros, quanto clubes estrangeiros também, quanto clubes sul-americanos estrangeiros também, brigando em prol dessa situação, e eu acho que punições rigorosas vão ser tomadas, e elas certamente serão em boa hora, e que vai trazer uma prevenção aí para evitar cada vez mais esse tipo de situação. Espero vir aqui falar de outras coisas, não mais sobre o racismo, que isso já seja um tema ultrapassado. Obrigado pelo carinho, quando precisar estamos aí. Obrigado mais uma vez, até a próxima, Moza. Olha, seguimos ao vivo aqui, 3h30 da tarde, estamos ao vivo até as 4h45 no canal do SBT News no YouTube, e este é o Poder Expresso, e a gente reforça a pergunta: você concorda com a exclusão do Cerro Porteño da Libertadores Sub-20? Responda e diga por que você disse aí, sim ou não. Olha, a CBF, o Felipe Melo cobrou a CBF, quando ele gravou ali a Confederação Brasileira de Futebol, ainda não havia se manifestado a respeito, agora já há o pronunciamento oficial da CBF dizendo o seguinte: a CBF repudia a ofensa racista sofrida pelo atacante Luigi do Palmeiras no Paraguai. A entidade já acionou a diretoria jurídica e fará uma representação à Conmebol cobrando rigor nas punições. O protesto será feito ao presidente Alejandro Domingues e à comissão disciplinar da entidade que comanda o futebol na América do Sul, tá? Ainda em relação ao posicionamento aqui, isso tem sim. Pronto, da CBF aqui a gente coloca mais um trecho aqui do que disse a CBF. Olha, é CBF, hein, pessoal? O jogador do Palmeiras foi alvo de uma ofensa racista por parte de um torcedor do Cerro Porteño durante o jogo válido pela Conmebol Libertadores Sub-20 nesta quinta-feira, dia 6, no Paraguai. O time brasileiro venceu o confronto por 3-0. Na partida, um torcedor do Cerro Porteño imitou um macaco na direção de Luigi, que protestou. Ele deixou o campo chorando e desabafou em entrevista depois da partida. Ele disse o seguinte, aqui olha, ainda segundo a CBF, abre aspas aqui para o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. É chocante assistir a cenas como essas. Racismo é crime e deve ser combatido por todos. Sei do tamanho da dor sofrida pelo Luigi. Basta de racistas no futebol. A CBF vai representar na Conmebol pedindo punições enérgicas, disse aqui o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Edinaldo Rodrigues é o primeiro presidente negro e nordestino a comandar a entidade. Isso aqui está no post da CBF. A CBF é a primeira confederação a implementar punição desportiva em seu regulamento geral de competições para casos de racismo. Isso daqui é a manifestação da CBF. Perceba então, portanto, pessoal, que a CBF se manifesta aqui, né, com uma série de publicações aqui no Twitter, enfim, todas as redes sociais, manifestando o seu total repúdio, inclusive na pessoa do Edinaldo Rodrigues, primeiro presidente negro e nordestino da entidade, e dizendo que vai adotar medidas aí contra racismo e nesse caso em específico. A Conmebol disse o seguinte, posicionamento da Conmebol. A gente tinha falado do posicionamento do Cerro Porteño, agora o posicionamento da Conmebol. A Conmebol rejeita
categoricamente todo ato de racismo ou discriminação de qualquer tipo. Medidas disciplinares apropriadas serão implementadas e outras ações estão sendo avaliadas em consulta com especialistas da área. Quem se manifestou também foi o Ministério do Esporte. Quando a gente fala aqui sobre a manifestação do Ministério do Esporte, vamos colocar novamente as imagens desse lamentável episódio para quem chegou agora aqui ao Poder Expresso, às 3h34 da tarde, ao vivo aqui no SBT News. É disso que estamos falando, pessoal. E o Ministério do Esporte manifesta a sua profunda indignação e repúdio aos atos de racismo sofridos pelos jogadores do Palmeiras Sub-20, em especial o atleta Luide, durante a partida contra o Cerro Porteño pela Copa Libertadores Sub-20, realizada nesta quinta-feira no Paraguai. Reiteramos que o racismo é crime e não será tolerado em hipótese alguma. Esse ministério exigirá, junto à Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, uma investigação rigorosa do ocorrido e a aplicação das sanções cabíveis aos responsáveis, conforme as normas vigentes. É imperativo que as leis sejam cumpridas com rigor para coibir e erradicar qualquer manifestação discriminatória no esporte. Novamente as imagens desse lamentável episódio para você que está ouvindo e vendo a gente, vamos colocar para você o caso de racismo ocorrido nesta quinta-feira. Ali o torcedor de camiseta amarela com uma criança no colo, proferindo ofensas racistas e imitando um macaco na direção do Luide. Na sequência ele vai lá e cospe no Luide. Horrível, horrível o que ele fez, né? E essa imagem lamentável que ficou deste jogo, que teve a vitória de 3-0 do Palmeiras sobre o Cerro Porteño. Lembrando que o Palmeiras sofreu racismo em 2023, também em uma partida contra o Cerro Porteño, e acabou punida naquela ocasião pela Conmebol, por incrível que pareça. Tá? Então, na época foi o Bruno Tabata, meia, que foi alvo de ofensas racistas no Paraguai. E a partida era válida pela fase de grupos da Libertadores, maio de 2023, Tabata foi chamado de macaco por torcedores do Cerro. É a cena voltando a se repetir, tá? E na ocasião quem foi punido foi o próprio jogador, olha isso, o próprio jogador foi punido pegando 4 meses de suspensão, né? A gente tem aí os detalhes sobre esse caso que a gente vai abordar agora, sobre esses casos, né, com o Marcelo Carvalho. Ele representa o Observatório de Discriminação Racial no Futebol. Marcelo Carvalho participando com a gente aqui do Poder Expresso. Seja bem-vindo, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Infelizmente, estamos aqui mais uma vez para falar de casos de racismo, mas felizmente a gente está conseguindo ter uma grande repercussão desses casos e, quem sabe, no futuro a gente tenha mais punição aos envolvidos. Marcelo, a gente percebe alguns questionamentos sobre a cor da pele do Luide, né? E como bem trouxe aqui o Mozart Carvalho, falando sobre essa característica do brasileiro, dessa miscigenação que está no nosso sangue, né? Como você enxerga essa questão e mais específico, esses questionamentos, mais especificamente questionamentos que são feitos em relação à cor da pele do Luide, como se ele não estivesse em tese ali na posição de legitimidade de sofrer com isso, de ter a sua dor na alma ali após sofrer um ato de racismo. Qual a sua avaliação sobre isso? Minha avaliação é que quem está fazendo esse questionamento está completamente equivocado, né? O Luigi é um homem negro, por mais que ele seja um homem negro com a pele um pouco mais clara que a minha, ele é um homem negro e mesmo se ele não fosse um homem negro, ele se sentiu ofendido nesse caso, né? Então, a gente precisa entender do que estamos falando. Acho que tem 2 pontos cruciais aqui, né? A gente fala em futebol sul-americano, a gente vê uma cultura sul-americana de sempre xingar brasileiros com a palavra mono, né? Xingando os brasileiros de macaco. Muitas vezes se diz que se xinga todo e qualquer brasileiro, de pele clara ou de pele escura, mas na verdade o que a gente sempre vê, esses xingamentos são direcionados às pessoas de pele mais escura. Então a gente precisa entender, né? O Luigi é sim um homem negro
e ele sofreu racismo. Tem episódios relacionados ao Vini Júnior na Europa e agora 2 episódios com o mesmo clube, também no Paraguai. E eu te pergunto se isso acontece no Brasil também, de brasileiro contra brasileiro. Isso acontece e acontece muito, né? O Observatório ele é um projeto que tem como objetivo monitorar e acompanhar os casos de racismo no futebol brasileiro e com atletas brasileiros. O nosso último levantamento foi divulgado ano passado com os dados de 2023, apontam mais de 136 denúncias de racismo no futebol brasileiro. Então, os casos de racismo acontecem muito aqui. Esse ano, apenas nos 2 primeiros meses, né, nós estamos no começo de março, o observatório já está monitorando cerca de 12 denúncias de racismo que aconteceram no futebol brasileiro. Então, acontece muito aqui, e a gente precisa estar atento, né? Porque muitas vezes a gente diz que os atletas brasileiros só sofrem quando saem daqui, caso Vinícius Júnior na Espanha, os atletas brasileiros quando vão jogar competições sul-americanas, mas a gente tem muitos casos de racismo em competições no Brasil. Vocês fazem esse levantamento, são denúncias que foram feitas até o observatório, que foram levadas ao conhecimento de vocês, são denúncias que foram levadas aos clubes de futebol, às confederações, às instituições que organizam os torneios, são denúncias que foram levadas ao Ministério Público, à polícia, tem como a gente fazer essa classificação? Para onde foram essas denúncias e o que foi feito a partir dessas denúncias? Muito importante a tua pergunta, né? Porque ela nos ajuda a esclarecer uma dúvida que muitas vezes as pessoas têm. Essas denúncias que o Observatório trabalha são denúncias vindas na imprensa. A partir do momento que o Observatório passa a ser um pouco mais conhecido, a gente recebe através das nossas redes sociais, através dos e-mails, a gente recebe denúncias também, muitas vezes anônimas, de casos de racismo em torneios aqui no Brasil. Mas como a gente não consegue atestar a veracidade dessas denúncias, a gente não trabalha com elas. Quando a gente fala em 136 denúncias em 2023, são 136 denúncias vinculadas na imprensa, porque a imprensa consegue ter a veracidade da denúncia, né? Muitas vezes a denúncia ela não vai ser julgada, muitas vezes o caso não vai adiante. E aí também é bom frisar isso, assim. Quando a gente fala em denúncia, a gente vai ter um julgamento. A gente vai ter um julgamento tanto na esfera desportiva quanto na esfera criminal, né? Muitas vezes isso não acontece, mas é importante a gente pensar. São 136 casos vinculados na imprensa, ou seja, nós devemos ter muito mais denúncias, muito mais casos acontecendo a cada rodada do futebol. Mas como a gente não contesta a veracidade e a gente precisa se defender para não sofrer um processo, a gente vai trabalhar apenas com casos que são divulgados na imprensa. Entendi o que você está falando e até para complementar aqui para quem nos assiste, às 3h42 da tarde ao vivo aqui no Poder Expresso no SBT News. É muito importante você trazer essa ponderação e esse cuidado, esse zelo que vocês têm, né, até para se protegerem de uma eventual responsabilização, né? Porque a gente está falando aqui de um grande número de casos que chegam até vocês. Mas vocês não têm todo um aparato, por exemplo, que tem uma polícia, um Ministério Público, para irem lá pessoalmente e checarem. Então vocês sabem que há um caso de subnotificação, ou há um grande número de subnotificação. Muitos casos que até chegam ao conhecimento de vocês, mas vocês trabalham a partir daquilo que já foi constatado pela imprensa. Afinal de contas, na imprensa foi televisionado, foi transmitido, tem muitas imagens, toda a repercussão. Enfim, aí vocês conseguem trabalhar com elementos mais concretos. A partir daí a gente chega nesse número, ok, nesse recorte, que ainda é um fragmento, uma fração do universo de casos que com certeza ocorrem. Vocês chegam nesse recorte de 136 casos em 2023. Desses 136, uma parte, né, Marcela, que foi levada para a polícia, foi levada para as autoridades. A gente está falando de 136, só que a gente sabe que aconteceram, mas que não necessariamente tiveram uma apuração e tiveram uma punição na esfera administrativa e criminal. É isso?
É isso. E geralmente a nossa cobertura maior ela se dá no âmbito desportivo, né? Por quê? Porque a justiça desportiva ela tem no máximo 60 dias para julgar um caso de racismo, porque o campeonato ele não pode parar. No caso da esfera criminal, um caso pode correr na justiça durante 5 anos, por exemplo. Teve um caso que a gente acompanhou no Rio Grande do Sul, que é do caso do Márcio Chagas. Ele demorou 5 anos para ser julgado. Então, a gente dá ênfase ao julgamento na esfera desportiva. Claro que a gente também acompanha a esfera criminal. E aí, aqui é importante um dado, assim, que também é um alerta, né? Muitas vezes os jogadores, os torcedores, eles denunciam os casos, mas poucos casos são levados de fato para a esfera civil e criminal. Muitas vezes um jogador ele denuncia um caso que aconteceu na beira do campo, ele fala para a imprensa, mas ele não leva o caso, ele não vai para uma delegacia abrir um boletim de ocorrência, ele não leva o caso para a justiça. Então também é uma tarefa enquanto sociedade da gente conscientizar mais as pessoas para que a denúncia não seja feita apenas para a imprensa, apenas nas redes sociais. A gente precisa levar essas denúncias para os órgãos que de fato podem punir os agressores, né? Isso é muito importante a gente reforçar e também é muito importante a gente trabalhar com a própria polícia e a própria justiça, porque a gente já viu casos ou já ouviu casos que o atleta tentou levar o caso para a polícia e por algum motivo, ele não conseguiu abrir um boletim de ocorrência. Então a gente precisa preparar o sistema, né? A gente sabe que não é fácil, por exemplo, para um jogador sair de campo, sair do estádio e ir até uma delegacia para abrir um boletim de ocorrência. Por isso a gente precisa estar, enquanto sociedade, preparados para essas denúncias. Esse caso do Paraguai seria muito mais difícil abrir um registro, né? Um boletim de ocorrência, haja vista que lá no Paraguai o racismo não é crime como é aqui no Brasil. Mas nos casos do futebol brasileiro, a gente precisa conscientizar os jogadores e os torcedores que é necessário sim abrir um boletim de ocorrência, que é necessário sim abrir um inquérito na justiça para que o agressor seja punido. Você fala da onde fica a sede do observatório e queria que você informasse para a gente aqui se há uma diferença, a depender da região do país, uma maior incidência de casos, uma menor incidência. Como você avalia o cenário em um país que tem dimensões continentais? O observatório, eu, no caso, estou em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A cada ano, né, a gente lança um relatório anual da discriminação racial no futebol, que é um relatório que apresenta os casos de racismo que foram denunciados, mas apresenta também o dobramento desses casos. Um por um desses casos, a gente vai lá e tenta achar o máximo de informação possível do que ocorreu a partir da denúncia. E aí a gente traz nesse relatório o que a gente fala de desdobramento, né, que não é só o resultado jurídico, mas também foi a vítima, quem foi o agressor, aonde o caso aconteceu, e aí eu vou responder uma das suas perguntas, né? A gente já fez, já lançou 10 relatórios. Em 8 anos, o estado do Rio Grande do Sul foi o estado com o maior número de denúncias de racismo no futebol brasileiro. Nos 2 anos que não foi o Rio Grande do Sul, foi o estado de São Paulo, o estado que mais teve denúncias de racismo. Isso é uma constante, né? E a gente, em determinado momento, se questionou: será que a gente tem maior número porque eu, Marcelo, estou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e aqui talvez mais atento ao que a imprensa fala, mas aí acompanhando outros relatórios, até mesmo o relatório do Ministério da Justiça, que tem os casos de racismo que foram judicializados, a gente também vê que o estado do Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de denúncias de racismo fora do futebol. Ou seja, não é coincidência o fato do Rio Grande do Sul ser o estado com o maior número de denúncias ao longo desses anos que o Observatório vem trabalhando nesse monitoramento. Marcelo Carvalho, representando o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, participando aqui ao vivo com a gente no Poder Expresso. Agradeço demais pela participação, Marcelo. Que a gente haja, que haja para a gente aqui menos motivos para você vir aqui falar sobre isso, sobre episódios de racismo
que aconteceram e que a gente possa falar mais sobre soluções, sobre políticas públicas, né, sobre prevenção. A gente espera realmente que isso não volte a acontecer. Infelizmente a gente sabe que isso é pouco provável, mais cedo ou mais tarde pode ser que aconteça mais algum caso como esse. E parabéns pelo trabalho de vocês aí, de fazerem esse levantamento, de seguirem monitorando esses casos e procurarem soluções efetivas aí, inclusive no sentido de se prevenir, de se evitar novos casos como esse que vitimou o Luigi. Parabéns, muito obrigado pela participação aqui, um ótimo final de semana. Eu que agradeço e quero convidar, né? Quem está nos assistindo a conhecer o trabalho do Observatório, acessar o site observatorioracialfutebol.com.br, nos seguir nas redes sociais e conhecer esse trabalho que não está apenas no denunciar e monitorar os casos. A gente também trabalha com diversas ações para pensar a maneira de colocar pessoas negras nesses espaços de gestão e comando do futebol, que é muito necessário. Afinal de contas, quando a gente fala em racismo, a gente precisa perceber e entender que a base, né, quem comanda o futebol brasileiro hoje, na sua maioria são pessoas brancas e isso também é racismo. Então, deixo aqui o convite para que todos conheçam o trabalho do Observatório. Muito bem colocado, perfeito. Marcelo, muito obrigado, até a próxima.